E o Wesley vai jogar no Cruzeiro ou no Corinthians? Cheguei a contar para vocês que o primeiro clube para o qual o atacante de 21 anos de idade foi oferecido foi o Corinthians, com quem ele tem excelente identificação. Wesley foi revelado no Timão e toda a sua família é torcedora alvinegra. Num primeiro momento, o Corinthians alegou não ter capacidade financeira para bancar seu salário de R$ 1,5 milhão por mês. Foi por isso que o Wesley avançou nas tratativas com o Cruzeiro. Ele era esperado em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato de empréstimo junto ao Al Nassr. O clube saudita concordou em emprestar para o Cruzeiro. A Raposa assumiria 100% dos custos com salário R$ 1,5 milhão por mês. Mas o Corinthians retrocedeu, voltou atrás, procurou o Wesley para dizer que conseguiria pagar esse R$ 1,5 milhão mensais. Wesley disse para seus representantes que prefere jogar no Corinthians em vez de ir para o Cruzeiro. E aí o pessoal do Cruzeiro ficou bastante enfesado, dizendo que não entra em leilão. A Raposa está a ponto de desistir do negócio. Por que ainda não dá para cravar que o Wesley vai para o Corinthians? Timão tem há quase um mês um transfer ban contra si, uma proibição da FIFA para inscrição de atletas. Nem é dos casos mais graves, é uma dívida de cerca de R$ 8 milhões com o Philadelphia Union, referente à compra não paga de José Martínez. E o Corinthians tem até o dia 20 para quitar essa pendência, para que no dia 20 de julho possa registrar o Wesley como seu novo reforço. O Al Nassr condicionou a liberação do Wesley à garantia do Corinthians de pagamento desse transfer ban. Corinthians que desde o início da temporada já gastou cerca de R$ 120 milhões com outras 3 pendências na FIFA. R$ 40 milhões em relação a Félix Torres, R$ 40 milhões com Matias Rojas e mais cerca de R$ 40 milhões com Rodrigo Garro. Só para completar, contar que o Wesley, revelado no Corinthians, foi vendido para o Al Nassr por US$ 20 milhões. Teve uma primeira temporada razoável no futebol saudita, foi emprestado nos últimos 6 meses para a Real Sociedad, onde não conseguiu vingar. A saideira sobre o Timão, o Corinthians avançou na renovação de contrato de um de seus principais talentos da base, o atacante Luiz Fernando, que joga no Sub-20 e soma 12 gols em 27 partidas. O vínculo deve ser prorrogado nos próximos dias, jogador que veste a camisa alvinegra desde os 14 anos. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Começar falando sobre Memphis. Corinthians já sabe que existe o interesse do futebol mexicano. Saiu notícias ontem, de que o Tigres do México tem interesse no Memphis para ele substituir lá o Gignac, o Gignac, sei lá, enfim, francês, que foi o carrasco do Palmeiras, que a gente gostava muito dele, camisa 10, até queria ele no Corinthians. Enfim, sai um europeu, entra outro, eles têm grana lá, enfim. O Corinthians não sabe se chegou a proposta para o Memphis, o Corinthians sabe que o Memphis não responde mais o Corinthians, não fala, recusou a proposta, não manda uma contraproposta, o Corinthians entende que está sendo cozinhado e está deixando ser cozinhado. 2 fontes que eu ouvi no Corinthians hoje falaram o seguinte: se ele quiser a gente leva ele para lá, não tem problema, tá? Porque é assim, velho, ficou um clima ruim, porque também os intermediários do Memphis aqui no Brasil não sabem, porque são rivais políticos, aí não sabem negociar, isso atrapalha tudo. Se não aceitar a nossa proposta, que ele quer 50 milhões de reais por ano, se não aceitar a nossa proposta, não vai ter jeito, a gente vai pro CAIS, a gente vai, entendeu? Então assim, tá uma briga, meu irmão, depois eu vou te contar mais essa história aí, então vai lá, vamos descobrir quem é quem, enfim, tá uma treta. Então eu vou te falar, se o Memphis for pro México, meu amigo, ninguém vai ligar no Corinthians, viu? Tô te falando. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, não quer dizer que ele não vai renovar ainda, mas tá um clima meio pesado, tá? Por enquanto. Deixa o like, comente o que você acha sobre tudo isso. Obsessão em relação ao Arthur, ex-meia do Grêmio, revelado pelo Grêmio, com passagem por Liverpool, Barcelona, pertence à Juventus da Itália, estava emprestado ao Grêmio na última temporada, inclusive enfrentou o Corinthians no Campeonato Brasileiro no último jogo antes da parada da Copa, na vitória por 3-1. O Corinthians tem super interesse no Arthur. O Marcelo Paes quer trazer ele de qualquer jeito. O Marcelo Paes vê ele como o substituto ideal para o Bidon. Só que é o seguinte, só vai trazer se o Bidon e o André forem vendidos e, claro, se eles chegarem a um acordo salarial. Mas o Marcelo Paes não vê outro nome, ele entende que esse é o nome ideal para substituir o Bidon. Você concorda com isso do Arthur? Uma espécie meio de obsessão, que às vezes os dirigentes têm, direito deles também, porque se ele entende que o cara é experiente, vai ser capitão em campo, fora de campo, é um cara nível Europa, enfim. Tô te passando aqui uma informação que segue viva a questão Arthur, tá? Claro que vai depender muito da saída de André e Bidon, que o Corinthians não trabalha com a não venda desses atletas agora na janela. Seria uma decepção para o Corinthians terminar a janela de 2026 agora do meio do ano, que fecha em setembro, que vai abrir dia 20 de julho, seria uma decepção para o Corinthians não vender esses 2 atletas. Então, há uma obsessão e o Arthur, a negociação segue viva. O que não dá para pagar é 2,5 milhões para ele por mês.
mas estão querendo pagar alto pro Wesley. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo, tá tudo nativo aí. Agora vamos falar de Wesley no Corinthians. Surgiu a informação com o meu amigo Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro, e ele revelou que o Corinthians havia entrado na parada, que o Cruzeiro não ia fazer um leilão, não ia entrar numa espécie de leilão pelo jogador. E eu conversei com o Samuel Venâncio, conversei com as minhas fontes, só para você ter uma ideia em relação ao Cruzeiro, a minuta do contrato estava pronta. Ele conversou com o presidente do Cruzeiro, dirigentes do Cruzeiro, conversou com o técnico Arthur Jorge, fechou salário, 1,5 milhão por mês, um empréstimo de 1 ano, opção de compra, tudo redondinho para ele assinar contrato, o Al Nassr emprestado. A questão alguém ligou para o Wesley em meio a tudo isso. O Wesley é um cara que joga futebol lá com o Vampeta, com os caras, assim, ele tem uma ligação muito forte com o Corinthians. Alguém ligou para ele e falou, amigo, teu lugar é o Corinthians, irmão. Tu vai acertar com o Cruzeiro, né? E aí falou, mas o Corinthians, enfim, parece que não me quer, né? E aí começou uma negociação, tá? Nessa negociação, o Corinthians passou pro Wesley o seguinte, a gente quer contar contigo, você é daqui, tem muita gente da cúpula corintiana que gosta do futebol do Wesley, ele é muito querido dentro do Corinthians e muita gente aprecia o futebol dele. E falaram para ele, não, o nosso problema hoje é o transfer ban, tá? E isso eu trouxe com exclusividade, tá? Eu fui o primeiro a trazer essa informação, que foi no almoço com a Fiel, que é a informação que eu vou trazer agora. O Corinthians está super confiante e só basta pagar o transfer ban para fechar com o Wesley. Dentro do Corinthians existe essa expectativa e essa confiança de que, se pagar o transfer ban, fecha com o Wesley. E aí eu ouvi coisas assim, por isso que você tem que assistir o Blend, né? Que eu não falei no almoço com a Fiel, claro. Por exemplo, o Corinthians não estava interessado em pagar o transfer ban urgente. O Corinthians tem outras prioridades. Ia pagar só quando ficasse bem próximo à janela, quando começasse a janela. Agora o Corinthians já começou a se mexer para acelerar o pagamento do transfer ban porque quer fechar com o Wesley. Porque o Corinthians também não tem a certeza que o Wesley vai esperar o Corinthians. O Corinthians tem a confiança que ele quer, houve a conversa, ele já não assinou com o Cruzeiro, que já era para ter assinado. Dá uma seguradinha aí, mas também não pode abusar. Vai esperar até quando? Então tem na briga o Cruzeiro e agora entrou o Grêmio na briga, tá? O Grêmio é um dos interessados também no Wesley. E o Grêmio costuma levar jogador, hein, velho? Então, assim, o Corinthians, né, ligou o sinal de alerta, né? O Grêmio tá no radar também, já procurou o jogador, o Cruzeiro já estava quase tudo certo, e agora o Corinthians na briga. O Corinthians depende do transfer ban ser pago, tá? O Wesley falou que aceita esperar, mas o Corinthians entende também que o menino não vai esperar, né, a vida toda. Então esse transfer ban tem que ser pago, o Corinthians vai dar até uma acelerada maior para tentar pagar o transfer ban só para fechar com o Wesley, né? Não só para fechar com o Wesley, mas se não fosse o Wesley, não ia correr com o transfer ban. Outra informação importante, salário do Wesley, 1,5 milhão no Cruzeiro. Me falaram que no Corinthians ele aceita ganhar um pouco menos para jogar no Corinthians. Um pouco menos, tá? Um pouco menos. E aí esse um pouco menos, você vai ter que, né, enfim, analisar. Não quiseram me passar o valor, mas me falaram o seguinte, pô, o Vitinho ganhou 1 milhão, 1 milhão e 200. Então eu acredito, assim, que o Wesley vai ganhar 1 milhão no Corinthians, tá? Mas eu não tenho, assim, a informação, não me cravaram que é 1 milhão, me falaram que é menos de 1,5 milhão. E eu falei, pode me falar? Não, a gente não vai te falar o valor, mas a pessoa falou assim, o Vitinho ganhou 1 milhão, 1 milhão e 200. É tão absurdo assim pagar, né, um salário abaixo de 1,5 milhão pro Wesley? Enfim, próximo ali, né? E outra coisa que o Corinthians vai tentar também é conversar com o Al Nassr para dividir o salário. Aí o Corinthians pagaria aí um salário bem menor, né, pro Wesley, rachando, né, esses 1,5 milhão aí de salário que ele ganha lá no Al Nassr da Arábia Saudita, ficando aí 50% para cada desse 1,5 milhão. Aí o negócio ficaria melhor ainda, né? Nós estamos falando aí de 750 mil reais por mês. Enfim, vamos aguardar, mas um negócio avançado. Se o Al Nassr não quiser rachar o salário, o Wesley também está disposto a perder um pouquinho para jogar no Corinthians. Enfim, tem toda essa pressão dos amigos dele, da convivência dele. Ele é Corinthians, né, meu irmão? Enfim, e não vou dar minha opinião aqui, porque aqui é o Blend de informações, e agora a gente tem um quadro que é do tamanho do Blend, né, um programa que chama Qual é a Nossa Opinião? E aí amanhã cedo sai esse programa Qual é a Nossa Opinião, com 15 minutos de duração no máximo. Aí eu trago mais informações e opiniões para vocês, tá bom? Bom, rapaziada, semana de preparação para esse amistoso, né? O primeiro jogo, não oficial, né? Mas um jogo em que o torcedor vai poder matar um pouco da saudade do Corinthians, diante do Cascavel, no Paraná, no próximo domingo, 4 da tarde.
O compromisso oficial do Corinthians, o próximo, é no dia 23 de julho, contra o Remo, numa quinta-feira. Já Campeonato Brasileiro, vida normal. Por enquanto, a preparação, você tá vendo aí que tem várias equipes fazendo amistosos, né? Grêmio, Inter, Fluminense, Flamengo. A galera tá se mexendo aí, né? O Grêmio vai pegar o Cruzeiro no final de semana. O Flamengo jogou contra o Lausanne, lá no Algarve. O Fluminense estava enfrentando o Nova Iguaçu. O Inter enfrentou o Coritiba esses dias aí e tal, agora estava encarando o Cerro Largo. Então é isso, né? Não tem muito o que fazer, né? Tem que marcar jogos, treinos, amistosos em preparação. E o Corinthians vai ter o seu primeiro no domingo contra a equipe do Cascavel. E nessa preparação, com todo mundo à disposição, à exceção de Memphis Depay, eu já vou falar mais sobre o Memphis, 2 jogadores não treinaram. Um deles preocupa mais do que o outro. Eu tô falando do zagueiro Gustavo Henrique. Ele tem algumas dores no quadril e ele já tem 2 dias que ele não treina. Ele trabalha na parte interna, tem 3 dias de sessões de atividades antes do jogo, mas dificilmente ele vai ser utilizado. E também nem tem porquê, né? A gente está falando de um amistoso preparatório e o Gustavo Henrique é um dos caras mais importantes do elenco nos últimos tempos e não dá para você esticar a carga agora nesse sentido, né? Os caras voltaram de férias tem pouco tempo, estão na preparação, tá todo mundo bem, até aqueles que estavam entregues ao departamento médico, né? Como o lateral Hugo, o atacante Vitinho, o próprio João Pedro Tchoca, né? O zagueiro que fez uma cirurgia para retirada de uma hérnia, ele ficou um tempo afastado, agora já voltou a ficar à disposição. Então esse período também serviu para isso e não tem por que você colocar o Gustavo Henrique se ele está sofrendo com algumas dores. O Zacarias Labiad também foi outro que não treinou, alegou dores, um desconforto muscular, foi retirado no treino, mas esse não preocupa tanto assim. Ele não é um titular, pelo menos, né, mas vinha sendo um jogador importante, até entrando bem no segundo tempo dos jogos, com o Fernando Diniz antes da pausa. Daqui a pouco ele pode ser aproveitado aí até pra gente ver como é que tá a rapaziada. É pra aquela coisa, né? Pra soltar a musculatura esse amistoso aí do próximo domingo. Então, só pra pontuar vocês, tá todo mundo treinando. O Memphis ainda não, o Gustavo Henrique ficou na academia e o Zacarias também nesse último treinamento, nessa última atividade, mas esse não preocupa. O Gustavo Henrique inspira um pouco mais de cuidados porque ele tem que estar bem, né? O motorista de ônibus lá, o xerifão da zaga, tem que estar legal. Motorista de ônibus não, né? Ele tirou carteira D por causa do carro que ele comprou, ele não dirige ônibus. Mas dirigiu o ônibus da Fiel naquela ação bacana lá do novo uniforme e tudo mais. Vamos falar do Memphis, porque a gente está tentando... Quando eu falo a gente, né, a gente, imprensa, jornalistas, a gente está tentando colher todo tipo de informação e é muito vago, os dirigentes eles são evasivos, né, eles falam num otimismo, num acerto, mas ao mesmo tempo eles não podem confirmar porque ainda realmente não está nada definido. O Memphis não conseguiu fazer uma Copa brilhante a ponto dele chamar a atenção de outros mercados, apesar do nome que ele tem. O staff do jogador negocia essa renovação com o Corinthians e tem o interesse de que ele permaneça, e até onde a gente sabe, ele também tem o interesse. Aceitou reduzir muitas coisas, mas obviamente outras o Corinthians ainda está tentando encontrar um denominador comum. Tem uma dívida muito alta a ser paga com ele, né, de mais de 40 milhões de reais em bonificações que ficaram lá para trás, então tudo isso tem que estar na conta de, ao renovar, mesmo que você reduza o salário, como é que fica esse valor? Você vai diluir em parcelas nos próximos 2, 3 anos? Tudo isso tem que colocar na ponta do lápis e o Memphis está na dele, né? Tá esperando essa situação se resolver. Agora, teve uma postagem do Memphis que está em férias, não voltou, não se apresentou e depois da Copa do Mundo, e o contrato dele terminou no final do mês, em que ele postou o seguinte texto. E tem uma curiosidade muito boa sobre essa postagem. Ele postou o seguinte texto: I lost people, money and time, but I never lost direction. That's why I'm still here. Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas eu nunca perdi a direção. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu estou aqui, na verdade. That's why I'm still here. O curioso é o seguinte, quando eu vi essa postagem, eu pensei, vou lá no story do Memphis para ver se está lá ainda, né? Essa postagem, ou se fosse no feed e tudo mais. E eu não encontrei. Depois eu fui ver que é de um outro perfil, que chama Bloody Memphis. Eu pensei,
pode ser uma página de fã, uma página de torcedor. Ela tem pouco mais de 50 mil seguidores, né? Não deve ser uma página do Memphis Depay. Eu realmente não sabia que era uma página dele. Eu conversei com colegas e pessoas próximas do Memphis que me garantiram que é uma página dele. Que é uma página que os jovens, talvez a galera jovem aí se identifique mais, chama de Dix ou Finsta. Mas é mais popularmente conhecido como Dix. O Dix é aquele perfil secundário em que você utiliza para postar memes, para você usar de brincadeiras, de um artifício mais criativo, para você não poluir a tua conta principal. Era muito usado por jovens quando foi criada para driblar a fiscalização dos pais. Então daqui a pouco o moleque tinha lá uma conta pessoal, né, no Instagram, como todo mundo, mas ele tinha um perfil Dix, que é do inglês deixar, né, que lá você deixa aquilo que você quiser, né, mas eles chamam de Dix. O Dix, o perfil Dix, ele fazia com que a molecada, a garotada, os mais jovens, pudessem postar tudo que eles quisessem, sem a fiscalização dos pais, né? Então daqui a pouco você posta uma brincadeira, você posta uma sacanagem, você posta uma coisa, enfim, que não vai ter, né, o pai e a mãe pegando no pé, professor, aquela coisa toda. Então ficou muito popular isso lá fora, o perfil Dix. O Memphis tem um perfil Dix, que é justamente esse Bloody Memphis. E eu fui dar uma olhada nas postagens, é uma coisa meio doida, assim, né? Ele tem, ele usa realmente esse perfil para postar lá aquilo que ele bem entende. E ele também usava o principal para dar algumas indiretas, a gente até falou muitas vezes sobre isso, eu realmente não conhecia esse perfil dele. E neste perfil está essa frase: eu perdi pessoas, dinheiro, tempo, mas eu nunca perdi a direção. E é por isso que eu estou aqui. E aí a torcida, inclusive, já fez a associação. Então é por isso que eu estou aqui, então você vai ficar aqui? É isso que quer dizer? A gente não sabe o que quer dizer essa postagem e fica muito difícil a gente tentar interpretar. O fato é que ele se manifestou de alguma forma. E quando ele diz que perdeu um monte de coisa, menos a direção, me leva a crer que ele entende Memphis está no caminho certo. Que ele sabe para onde ele está indo. E não quer dizer que ele está indo embora, né? Que ele está indo quer dizer, ele sabe a decisão que ele vai tomar, ele sabe que o que ele está fazendo. Então, que ele está muito consciente daquilo que ele quer e daquilo que ele vai fazer. Se isso significa ficar ou ir embora, eu não sei, mas até onde eu sei, ele quer ficar. Mas, gente, o quer ficar depende da ponta do lápis e depende da assinatura da caneta, né? Então, até isso acontecer, a gente vai ter que esperar. Vocês conheciam o termo Dix, o perfil Dix de Memphis Depay? Eu fui surpreendido. E o que significa essa mensagem enigmática? Agora é com você. Comenta aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.